Recebemos hoje Leon Weinstein como convidado. Olá, Leon, é um prazer vê-lo. Boa tarde, obrigado também. Sempre fico feliz em vir ao Politec. Pouco antes da nossa gravação, a Associated Press informou que a Casa Branca já comunicou oficialmente à Associated Press que considera a guerra no Irã encerrada. Essa declaração foi feita apesar da presença das tropas americanas na região. Leon, o que você acha? Isso é pura semântica, nada disso. Ou seja, a questão é que hoje, 1º de maio, está terminando o prazo legal de 2 meses para os presidentes conduzirem ações militares sem a autorização do Congresso. O Congresso não deu essas autorizações e, na verdade, acho que ninguém sequer as solicitou. E então, seguindo a boa tradição, eu não gosto dela, né? Estou sendo um pouco irônico. A boa tradição dos presidentes dos Estados Unidos nos últimos 50, 60, 70 anos é enganar semanticamente o Congresso, o povo, a si mesmos. Por exemplo, quando Kennedy fez o bloqueio de Cuba para não se enquadrar naquela lei que chamamos de Lei de Declaração de Guerra. Ele chamou isso de inspeções nas proximidades. E nós perguntamos, isso não é um bloqueio? Não, bloqueio é diferente. Inspeção nas proximidades é outra coisa, e não preciso de autorização. Então, quando Clinton bombardeou Bucareste e, aliás, destruiu completamente as pontes, usinas elétricas, tudo o que você imaginar, certo? Ele declarou que isso não era uma operação militar, mas sim uma proteção da minoria muçulmana. Perguntam se envolve operação militar. Ele diz que não, é só proteção. Ou seja, em outras palavras, sim, vários presidentes fizeram isso várias vezes, 5 presidentes fizeram isso, incluindo Obama e Ronald Reagan, 5 presidentes fizeram isso várias vezes. O Congresso, representantes do Congresso tentaram entrar com ações judiciais, mas os tribunais não querem se envolver nesse assunto. É uma situação muito delicada, então os tribunais recusam. Ou seja, em outras palavras, você simplesmente chama algo de outra coisa. Diz que não aconteceu nada disso, que vocês não atacaram em lugar nenhum, que não há guerra, então encare isso como uma enganação pura. Ah, sim, porque muitos se perguntaram se essa declaração é realmente verdadeira ou se é apenas uma manobra jurídica, como você descreveu, para que esses 6 dias, sim, para contornar o prazo. E isso lembra também aquela, como era mesmo o nome certo, Resolução dos Poderes de Guerra, né, de 73. Obrigado pelo esclarecimento. Agora vamos entender com mais clareza o que realmente está acontecendo. Mas, por outro lado, será que essa possibilidade de declarar a guerra encerrada é realmente uma conquista estratégica que agora pode, usando esse termo, ser vendida ao Congresso, vendida ao seu eleitor e seguir em frente, a aproveitar essa manobra política? Não, ainda não, porque o presidente dos Estados Unidos e os próprios Estados Unidos não podem simplesmente sair dessa situação do jeito que as coisas estão hoje. Porque, mesmo tendo derrotado completamente o Irã do ponto de vista militar, não conseguiram alcançar 2 objetivos. Primeiro, não conseguiram levar o urânio enriquecido e interromperam por uns 10 ou 15 anos. Provavelmente, não sei quanto tempo vai levar para recuperar, acho que vai demorar muito e não eliminaram as possibilidades de o Irã bloquear Hormuz quando quiser. Então, essas 2 questões precisam ser resolvidas de alguma forma. E no momento, não importa como, elas simplesmente precisam ser resolvidas. Do ponto de vista da nossa política interna americana, devem ser resolvidas em maio. Eu disse aqui uma vez, até 15 de maio, mas vamos estender até o fim do mês, certo? Até o final de maio. Isso deve ser resolvido simplesmente pelo fato de que temos uma agenda que a administração é obrigada a cumprir. Ou seja, o início do ataque ao Partido Democrata antes das eleições, o começo, por assim dizer, de processos de grande repercussão. É preciso evitar a guerra para não desviar a atenção disso.
E a recuperação, por assim dizer, sem um movimento inflacionário para baixo e não para cima, como está acontecendo agora, e a estabilização dos preços da gasolina, porque ontem mesmo eu vi, passando por um dos postos de gasolina, acho que em Beverly Hills, lá tudo é mais caro, né? Mas mesmo assim, lá o diesel estava em torno de $8 por galão, ou seja, isso dá mais ou menos $2 por litro, 2,10 por litro, o que é absolutamente fantástico. Isso não significa que seja assim em todo o país, mas pelo menos na Califórnia. Mas aqui a gasolina comum que eu uso, mas é altamente refinada, custa $6 o galão. Ou seja, isso é 30% a mais do que sinceramente pagávamos antes. E por isso dói bastante no bolso. E para que os republicanos consigam sair dessa em novembro, eles precisam que em setembro, digamos assim, aqui em vez de $6 virou 4, e no país inteiro, em vez de 4, ficou, sei lá, 2,80 ou no máximo 3,15, o preço da gasolina é determinante para a gente, pois impacta todo o restante. Enfim, a administração foi colocada numa situação em que eles são obrigados a resolver isso de alguma forma e apresentar como uma vitória. Na verdade, nós já deixamos o Irã para trás, tipo, uns 10 ou 15, talvez até mais anos atrás. E a única coisa é que, se a gente for por esse caminho, temos que destruir os portos deles, destruir as instalações de petróleo e tudo mais, tirar deles a possibilidade de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para que eles não possam, com esse dinheiro, restaurar seu potencial militar industrial. E se Trump decidir que ele vai encerrar a guerra de uma forma que os israelenses não vão chamar de vitória, e os israelenses naturalmente têm suas próprias ideias sobre isso. Então, se ele decidir seguir por esse caminho, nós vamos bombardear justamente essa ilha, tem várias ilhas lá, onde ficam várias instalações de petróleo, e nós vamos bombardear tudo o que estiver relacionado à possibilidade do Irã ganhar muito dinheiro com petróleo e gás nos próximos anos. Nesse contexto, há uma declaração interessante. Vamos tentar analisá-la agora e detalhar mais profundamente. Existe um apresentador de TV, jornalista, blogueiro, que antes foi deputado da Duma Estatal da Federação Russa, mas agora é um opositor. Esse é Alexander Nevzorov. E ele, em seu canal no Telegram, contou uma história assim. Em uma audiência no Senado, respondendo a uma pergunta de Roger Wicker sobre se a Federação Russa realmente está tomando medidas para minar a operação bem-sucedida dos Estados Unidos no Irã, o chefe do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior dos Estados Unidos, general Dan Kane, ele respondeu afirmativamente, mas sem revelar detalhes. Ele afirmou que realmente possui informações sobre como a Rússia pode estar ajudando o Irã na guerra. E então Alexander Nevzorov faz uma pergunta. Ele diz, interessante, será que informaram ao Trump? E em seu estilo habitual, ele comenta que parece que Putin enfeitiçou Trump com uma poção do amor. Explique isso com algum tipo de, ele coloca entre parênteses, demência. O comportamento ilógico do presidente dos Estados Unidos é impossível. O Trump enfeitiçado, por algum motivo, confia nas palavras do ditador louco, e não na própria inteligência americana. E nós fazemos essa pergunta, Leon, e também para você. Por que a administração Trump, na opinião de muitos, continua demonstrando mais confiança em Putin do que nas conclusões da própria inteligência militar? Me desculpe, do meu ponto de vista, ele está sempre tomando poção, mas não é sobre isso que estamos falando. Eu não entendo uma coisa, se você puder me explicar um pouco com a sua análise, então eu vou tentar responder a isso. Em que sentido ele não confia na inteligência? Falaram que avisaram o Trump e ele não acreditou, certo? Bem, isso não aconteceu, né? E além disso, nós não conhecemos todos esses relacionamentos entre Trump e a inteligência em detalhes, infelizmente. Nevzorov chega a essa conclusão, especialmente após a última conversa entre Trump e Putin. Quer dizer, Sasha, nós nos conhecíamos na nossa época, conversávamos, então, Sasha. Alexandre, ele chega a uma conclusão muito estranha. Ele diz assim: logo vai chover, então o ângulo reto é de 90 graus. Ou seja, ambos estão corretos, mas não está claro como uma coisa leva à outra. E de que forma o relatório do ministro e do comandante dos Estados-Maiores americanos, dizendo que a Rússia sim está ajudando a América,
como isso se transformou no fato de que eles não contam para o Trump ou que o Trump confia mais no Putin do que neles? Eu não entendo isso, mas tudo bem. Sei que são perguntas retóricas e você também não sabe responder, mas se souber, responda. Mas me parece que o que eles contaram no Senado, sim, que a Rússia está ajudando, não é uma prova de que o Trump não acredita neles. Aqui, Graham, veja. Podemos simplesmente acrescentar, no contexto dessa declaração de Alexander Glebovich, nós lembramos como isso aconteceu repetidamente em relação ao Irã ou sobre os hackers russos que ajudaram a vencer as eleições. E Trump tinha uma atitude um tanto ambígua em relação a certas declarações de sua própria inteligência, o que meio que sugeria ou dizia que ele não levava essas afirmações tão a sério. Em outras palavras, pega-se um exemplo do passado, que Trump, quando atravessou a rua, pisou numa poça. Então agora, toda vez que ele atravessa a rua, ele pisa numa poça. Eu entendi essa ideia. Ok, tudo bem, então eu entendi a lógica. Agora deixe-me dizer o seguinte para você. Quando Trump disse que confia mais, nesse sentido, em Putin do que na própria inteligência dele, acabou que ele estava absolutamente certo. Nós temos muitas provas de que a inteligência mentiu de propósito, inclusive sob ordem do Obama. Se quiserem, nós podemos nos aprofundar, como dizia Gorbachev, nesse assunto, e agora temos um grande caso acontecendo sobre isso. Chama-se, na Flórida, já foi reunido um grande júri que está cuidando disso, e as primeiras prisões já começaram a acontecer. Então, havia uma ordem do Obama para mentir para o mundo inteiro. Sabemos o que Trump descobriu, sabemos de quem ele soube disso e por isso ele disse: nesse sentido, eu confio em Putin. Falando, vamos passar para uma questão séria. A Rússia está envolvida na resistência do Irã contra os Estados Unidos? A resposta é a seguinte: seria estranho se não estivesse envolvida. E os Estados Unidos não estão envolvidos na resistência da Ucrânia contra a Rússia? Claro que está envolvida. Nós não enviamos soldados para lá, mas olhe para o armamento, olhe para as conexões com o Starlink e coisas do tipo. Quem fornece isso? Naturalmente são os Estados Unidos que fornecem. E a Rússia não pode fazer exatamente a mesma coisa, mas em sentido inverso no Irã? Ela faz isso, claro, assim como a China. Donald Trump sabe disso, assim como todos os outros. Não revelam detalhes nem explicam o motivo, pois não discutem o assunto. No fim, é problema deles. Segredo militar. Mas, claro, ajuda. Você trouxe uma ideia interessante para refletirmos, que os espectadores também participem. Vamos voltar à sua declaração. Você prometeu explicar em mais detalhes. Então, como foi que a inteligência pregou uma peça no Obama naquela história que você mencionou? Não foi uma peça com Obama. 16 de janeiro, 9 de janeiro de 2017. De 2016 ou de 2017, com Obama, e ele ainda era presidente até 20 de janeiro, reuniu-se todo o seu chamado Conselho de Guerra, ou seja, todas aquelas pessoas que participavam do Conselho de Defesa. Isso incluía a CIA, o diretor do FBI, o diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, o vice-presidente, não quero continuar listando, todos que tinham relação com a defesa. E a CIA relatou, e nós temos todos os documentos sobre isso, a CIA relatou o seguinte: nossas investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições terminaram com a conclusão de que não houve nenhuma interferência nas eleições. Hackers russos não participaram nem de um lado nem do outro. Eles, na verdade, simpatizavam. Os hackers oficiais russos simpatizavam com a Clinton. Por um motivo que, se quiser, eu explico depois, foi assim que eles decidiram. Mas eles 100% não ajudaram o Trump. Nesse momento, Obama já havia duas testemunhas, interrompeu a reunião e disse: eu gostaria que vocês refizessem esse relatório antes que ele fosse adiante. Brennan, chefe da CIA na época, perguntou como exatamente refazer. Refizeram para que constasse que a inteligência russa e a Rússia estavam tentando ajudar o Trump, isso foi dito abertamente na reunião. Nada disso é registrado porque essa reunião é secreta.
Ou seja, é registrado em algum lugar, mas não é disponibilizado para nós. Mas nós já temos testemunhos, tanto escritos quanto de duas pessoas que estavam presentes lá, e coisas do tipo. E Brennan disse: todos os meus analistas chegaram a essa conclusão. Obama disse: faça com que eles cheguem a outra conclusão. Hoje eu preciso, disse Brennan, enviar esse relatório para o futuro presidente, porque sou obrigado a enviar o relatório no mesmo dia, tanto para o presidente em exercício quanto para o que chamam de presidente eleito. Ao que Obama disse: atrase. E então, no dia 16, um novo relatório, no qual foi dito que a Rússia participou ativamente e coisas do tipo, entrou em cena. E imediatamente foi para a mesa, foi trazido pelo Comey. Agora não foi o Brennan, mas sim o Comey que trouxe para o Trump, colocou na mesa e disse: só não se preocupe, nós sabemos que isso não é verdade. Então, e aí o Trump perguntou: eu sou o quê? Vocês estão, como ele disse, vocês estão me investigando? Ao que Comey, mentindo, disse: não, 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 do que você está falando? Então ele mentiu. Nós também sabemos disso. Sabemos disso pelo próprio depoimento dele e pelo livro dele. Então, não, não, imagina, de jeito nenhum estamos te investigando. Eu vou te proteger, porque eu sei que você não teve nada a ver com isso e tal. Então, essa história agora, ela foi se desenrolando por bastante tempo, aos poucos. E agora, então, na Flórida, por que na Flórida? Porque Trump morava na Flórida nessa época e tudo isso caía sobre ele. Ele é cidadão da Flórida. E por isso, na Flórida, no local onde ele sofreu o prejuízo, reuniram o chamado Grande Júri. São 23 pessoas, em vez de 12, das quais 18 votam, mas 23 se reúnem. E esse júri analisou todos os documentos, trabalharam com eles por quase um ano e agora, 2 semanas atrás, eles emitiram uma decisão de que receberam documentação suficiente para ter certeza de que houve falsificações, fraudes e que houve uma conspiração. E por esse motivo foi aberto um processo por conspiração com o objetivo de derrubar o governo legítimo dos Estados Unidos da América, sendo o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Hussein Obama, o líder dessa conspiração. Está escrito exatamente assim: Barack Hussein Obama. Ele não gostava de usar o segundo nome, mas lá está escrito desse jeito. E por assim dizer, esse caso está sob investigação. Como eu já disse, a primeira intimação. Intimação é uma convocação. Esse tal de Comey já recebeu, depois recebeu também a pessoa que vazava informações dele, e Comey dizia que nunca vazou nenhuma informação para a imprensa, mas esse é o professor, amigo dele, que vazava informações para a imprensa, e ele também já recebeu o convite. Ou seja, está amadurecendo aqui, e até o final de maio deve florescer, digamos assim, com um grande botão, ou como quer que se chame, o caso da conspiração para derrubar o governo. Isso é pena de morte aqui. O que é isso? Pena de morte. Pena de morte. Essa é uma história muito interessante. Sim? E em fontes abertas, me parece, há de sobra. Posso te mandar. Vamos terminar, eu te mando simplesmente, eu não sei. Há fontes que provavelmente você também lê, tipo CNN, MSNBC, New York Times e coisas do tipo, onde isso é cuidadosamente escondido. Em todas as outras, bem, eu não sei. Se você quiser, eu posso te enviar alguns links de pessoas que estão diretamente envolvidas em investigações. Agradeço, será interessante para nós. Podemos compartilhar com nossos espectadores e amigos. Escrevam para a gente e organizamos isso. E dando continuidade à nossa conversa no contexto da comunicação entre Trump e Putin, como você avalia esses contatos recentes? A conversa por telefone, segundo as declarações, eles conversaram por 90 minutos e ao mesmo tempo foi discutida justamente a questão iraniana. Segundo as informações, Putin expressou publicamente apoio à luta heróica do Irã. Interessante, não é? Uma mensagem curiosa. Conversando com Trump, aquele que está bombardeando o Irã, Putin se dirige a Trump e diz: aqui está, apoio à luta heróica do Irã pela soberania. Mas isso não cria a impressão de que Trump permite que a Rússia desempenhe o papel, eu diria, não de mediador, mas de algum tipo de interlocutor legitimado? Obrigado. E nós não estamos fazendo o mesmo na Ucrânia? Acho que nós também sempre falamos que o povo heróico da Ucrânia está se defendendo de quem atacou a Rússia. Também acreditamos que isso deve ser interrompido e não seguir tirando vidas.
Mas nós sempre dizemos, América, que o povo heróico, nós não gostamos do seu governo, o governo ucraniano, mas o povo, digamos assim, é de boa. Olha, são heróis, realmente heróis. Então, a questão é que 80% da população da Ucrânia não quer a Rússia no território da Ucrânia, enquanto 80% da população do Irã quer os Estados Unidos no território do Irã. Por isso, essa é a única diferença, nada mais. Você falou sobre o fato de que nós não gostamos do seu, quer dizer, do governo ucraniano. Sim. E quem vocês gostam? Obrigado. Como assim? Bem, se há ódio por eles. Os governos mundiais, certo? Sim. Bem, Milley, Netanyahu, bem, não sei, digamos, essas pessoas que eu gosto, e todos, sabe, eu gosto de comer, mas fora isso, não. Por que pergunto isso? Se voltarmos ao contexto da conversa e à declaração anterior de Nevzorov, muitos chegam à conclusão de que para Trump esse relacionamento com Putin é uma estratégia de falsa amizade. Ou seja, com a Rússia, a gente, digamos, mantém contato, mantém relações ou comunicação para resolver questões mais amplas. Mas, digamos, não é como você descreveu antes, não é que a gente realmente escute, mas a gente faz de conta para conseguir algum benefício próprio. E eu até acho que nem fingimos. Só que, do ponto de vista do governo dos Estados Unidos da América, me desculpe, o latido está te atrapalhando, porque eu posso tentar. Não, está tudo bem. Eu tenho dois filhotes que, se eles decidem latir, aí fica bem difícil. Sim. Então a gente não está fingindo, nós consideramos que a Rússia é um dos maiores atores no cenário mundial. Em primeiro lugar, é um território enorme. Em segundo lugar, uma quantidade gigantesca de recursos mundiais. Em terceiro lugar, há as fronteiras, acessos, essas coisas e assim por diante. Em quarto lugar, eles têm um enorme arsenal de armas nucleares. Ou seja, esses 4 pontos tornam esse país, digamos, um ator ao qual é preciso dar atenção. Da mesma forma, a China é um ator ao qual é preciso dar atenção. E há ainda alguns outros, digamos, menores. E nós acreditamos que uma ordem mundial normal não pode ser, digamos, organizada se a Rússia não participar disso. Nós temos visões diferentes sobre o mundo? Sim. Nós temos visões diferentes sobre a vida? Sim. Nós não aprovamos muitas coisas que eles fazem? Sim. Eles não aprovam muitas coisas que nós fazemos? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eles são um país sólido, com um potencial robusto. E seria muito tolo fingir que eles não existem, que eles não são importantes. Eles são importantes. Ao mesmo tempo, se acreditarmos na mídia, estamos assistindo a um verdadeiro ping-pong político. Recentemente, o Irã transmitiu, por meio de intermediários, incluindo o Paquistão, novas propostas de paz. Isso inclui a abertura do Estreito de Hormuz. Eles querem o fim do bloqueio agora e deixar a questão nuclear para depois. Além disso, há exigências de reparações e garantias de segurança. Segundo relatos da Al Jazeera, Axios e Reuters, Trump, por sua vez, expressou insatisfação com essa proposta. Por quê? Bem, sem uma solução imediata para o problema nuclear, não haverá acordo. Essas propostas iranianas refletem uma fraqueza real do regime? E quanto ao jogo tático das facções dentro do Irã, sobre o qual muitos estão escrevendo agora, ou seja, a guerra entre facções e o centro de poder nas sombras? Ninguém sabe se há uma guerra entre facções lá. Tudo isso é pura especulação. E o fato de eles dizerem uma coisa, depois dizerem outra e fingirem que estão lutando entre si, isso não significa necessariamente que seja assim. É apenas a imagem que imaginamos. Se é verdadeira ou não, nós não sabemos. Eu vivi no Oriente por bastante tempo, ou seja, nunca se pode acreditar em uma única palavra de ninguém. Só nas ações, e mesmo assim é preciso sempre ficar de olho para ver se não estão enfiando a outra mão no seu bolso. Os persas, os iranianos, são uma nação muito antiga, negociam há muito tempo, gostam de negociar, sabem negociar e sempre têm não apenas 3, mas 33 ideias em mente quando estão negociando. Não sabemos o que ocorre lá, mas o que sabemos? Sabemos que aquelas pessoas que estão a 300 ou 500 metros debaixo da terra não se importam nem um pouco se tudo na superfície for destruído ou não. Realmente não se importam nem um pouco. Ou seja, exatamente como a sua liderança, como a liderança russa, como, bem, a maioria da liderança americana. Aqui com Trump tivemos uma situação diferente. Ele é um líder muito atípico, então é uma história especial.
Mas eles absolutamente não se importam com como o povo vai viver antes, depois ou no lugar disso. Absolutamente nada mais os interessa. Eles só se preocupam com uma coisa: não serem enforcados e não perderem o poder. Nada mais. O poder iraniano, não importa como ele seja dividido em 24, em dois campos, em 16, sei lá, um só campo. Eles mesmos inventaram o segundo e fingem que existe. Tudo o que lhes interessa são duas coisas. Primeiro, que não tirem suas vidas e que os deixem no poder. Eles só conseguem fazer isso ficando muito tempo em seus porões, saindo de repente, atirando, explodindo algo, correndo de volta e fechando a porta, e nós não conseguimos pegá-los. Nós só conseguiríamos pegá-los se mandássemos 150 mil soldados para lá, mas aí muita gente morreria. E nunca na vida, o Congresso nunca na vida, e o próprio Trump nunca faria isso. E além de nós, não existe nenhuma força que estaria disposta, ou mesmo que pudesse, ir até lá e limpar tudo. O exército local deles é insuficiente e não querem. A população local desarmada não é suficiente. Não há tantos curdos, os azerbaijanos. Há 20 milhões de azerbaijanos vivendo lá, eles têm armas e tudo mais, mas eles não vão para o Irã, para Teherã, limpar tudo isso nas margens e por aí. Ou seja, eles sabem que podem ficar lá o tempo que tiverem comida, água e eletricidade. E isso, eu acho, eles construíram durante anos. Quanto tempo? 60, 30 anos, gastaram 60 bilhões, ou talvez 160 bilhões, ninguém sabe ao certo. E lá existe todo um sistema, cidades inteiras. Então eles podem se esconder lá o quanto quiserem. Eu acho que isso é um jogo. Eles fingem que têm diferentes facções. Bem, talvez alguém realmente queira, afinal, se render sob as condições dos americanos, para que, digamos, eles permaneçam no poder. E aí, dane-se bem, a Venezuela. Alguém pode pensar que, se isso ocorrer, os moradores mesmos vão pendurá-lo de cabeça para baixo. Pelo fato de terem fuzilado lá 35 ou talvez 40 mil pessoas que estavam apenas demonstrando que eram manifestações pacíficas. Ou seja, é bem possível que, nesse nível, haja algum tipo de discordância. Mas eu acho que vai ser incrivelmente difícil tirá-los dessa posição. Eles não se importam nem um pouco com o que vamos bombardear. Não ligam para nada. O principal para eles é sobreviver e manter o poder. E isso eu acho eles vão conseguir fazer. Aliás, muitos críticos dizem que Trump está perdendo a oportunidade de congelar o conflito e, ao mesmo tempo, focar na China. Na sua opinião, essa linha dura de destruir completamente a infraestrutura nuclear do Irã e, de modo geral, as ações que estão sendo tomadas agora são justificadas, mesmo que isso prolongue a guerra? Não. Não, a guerra é muito mais importante para nós, nos Estados Unidos. Nossa política interna, que depois acaba se tornando mundial, é muito mais importante do que a situação específica com o Irã. E com o Irã é uma situação particular. Na minha opinião, o Irã precisava ser parado. Como isso foi feito, se foi certo ou errado, não cabe a mim julgar. Como se diz, eu não tenho todas as cartas na mão. Ou seja, eu não tenho todas as informações. Mas, com base nas informações que eu tinha, era preciso, era necessário. Chegou um momento em que todos os presidentes dos Estados Unidos prometeram fazer isso, mas ninguém fez. A ideia era tentar destruir tudo o que fosse possível no Irã. O Iraque tinha um reator, eles atacaram e não existe mais. Na Síria, estavam construindo um reator, os coreanos do norte. Destruíram, não existe mais. E no Irã, eles se prepararam para isso por muitas décadas e tudo estava muito mais espalhado em diferentes lugares. Então, simplesmente destruir, como fizeram os americanos e israelenses em janeiro, não foi suficiente. Então, era necessário, quando uma pessoa te diz: agora vou comprar uma arma, assim que eu comprar com munição e tudo, vou matar seus filhos. Você, claro, pode encarar isso como uma piada inocente, mas eu não faria isso. Eu tentaria, como dizem, dar uma paulada na cabeça dele, mesmo que ele ainda não tenha atirado nos meus filhos. Na verdade, ele já atirou nos filhos dos outros. Mostrou como atira nos filhos dos outros, mas nos meus ainda não. Eu não esperaria ele realmente comprar essa arma. Eu tentaria me livrar dele. Como incendiar a casa dele ou fazer outra coisa. Por isso eu acho que o ataque ao Irã era obrigatório. Isso é pura canalice, eles não eram obrigados. Mas é canalice a Europa não ter ido conosco, porque o Irã prometeu fazer exatamente a mesma coisa com as capitais europeias que prometeu fazer com Washington. Se ele faria ou não é outra questão, mas ele prometeu matar meus filhos, então tinha que morrer. Fizemos a coisa certa, certo? Se tecnicamente foi certo ou não, não sei. Fizemos certo em pará-los, sim. Agora os atrasamos por 10 ou 15 anos. Talvez isso baste. Quem sabe em 10 anos voemos de novo e atrasemos mais 10 anos, não sei.
Continuação. Por que estou perguntando sobre os riscos e se tudo isso é justificável? Você já contou isso com o seu próprio exemplo. Havia informações de que as reservas comerciais de petróleo dos Estados Unidos estavam acabando rapidamente por causa do bloqueio do Irã e do fechamento do Estreito de Hormuz. Compradores asiáticos estão buscando petróleo americano por orientação de Trump, o que já eleva os preços da gasolina e aumenta o risco de escassez de combustível. Como é possível explicar para o eleitor americano comum por que o America First, que antes era tão falado na política do Oriente Médio, por enquanto está resultando apenas no aumento dos preços nos postos de gasolina e aeroportos americanos? Bem, esse é justamente o maior problema. É por isso que eu disse que Trump precisa resolver isso dentro de um mês e, em 2 meses, começar a tomar medidas para baixar o preço da gasolina. Porque é difícil explicar para uma pessoa em Iowa ou em Montana que saiu do trabalho, parou para abastecer e de repente pagou 1,5 vezes mais caro do que pagava antes. Ele não entende isso, porque isso afeta o trator dele e o custo do trigo dele, que depois ele transporta para a cidade usando gasolina ou outro combustível. Ou seja, isso consome o lucro dele. E ele é obrigado a ganhar bem menos. Eu tenho conhecidos que têm uma empresa de caminhões pesados, grandes, sabe? Eles afirmam trabalhar no 0 a 0 há 2 meses. Eles seguem operando e não aumentam porque esperam que acabe. Disseram, 1 mês, 2, 3, ainda conseguimos trabalhar no 0 a 0. Mas depois teremos que ou parar ou aumentar os preços. Ou seja, todos querem que isso acabe, todos estavam dispostos a aguentar, a suportar e tudo mais, mas a vida dentro do país é mais importante para as pessoas do que algo tão distante. Ele prometeu primeiro lidar com as bombas atômicas, com Israel, depois mais alguma coisa, depois com a América. Bem, o fazendeiro em Iowa não se importa muito com o que o Irã prometeu. É para isso que ele elege o presidente, para que o presidente pense sobre isso. Mas em algum momento, quando 2 vezes por semana as pessoas percebem que estão pagando mais no posto de gasolina e depois vão com a esposa comprar mantimentos no domingo e descobrem que pagaram 1,5 vezes mais do que no domingo passado, isso as irrita. Esse é o momento, ao meu ver, como dizem por aí, em que a geladeira acaba vencendo. Sim. Ela sempre vence, a geladeira sempre vence. Mas ao mesmo tempo, eu comecei com um assunto. Há também uma publicação do Wall Street Journal que informa que a dívida pública dos Estados Unidos em 31 de março de 2006 ultrapassou 100% do PIB. E aqui também chegamos à mesma pergunta lógica, me parece. Qual é? A administração Trump não corre o risco de repetir os erros das administrações anteriores, quando ambições externas ou geopolíticas levavam simplesmente a consequências incontroláveis, bem, no contexto atual, por exemplo, ao aumento da dívida? Sim, concordo absolutamente com essa conclusão. Wall Street Journal, porque ao resolver um problema, por assim dizer, acabamos criando muitos outros para nós mesmos. Outra questão é que, do meu ponto de vista, e não sou fazendeiro em Iowa, do meu ponto de vista, o que estava acontecendo lá no Irã poderia se tornar um problema tão grande que precisava ser resolvido obrigatoriamente, mesmo ao custo do que está acontecendo agora. Mas agora é preciso acabar com isso. E ou paramos ou dizemos, ok, cumprimos, paramos o Irã por 10 anos, vamos decidir o que fazer depois de 10 anos e agora vamos cuidar dos nossos próprios assuntos. Quando Trump promete revelar dados sobre OVNIs, você não acha que dessa forma ele está apenas tentando desviar a atenção das pessoas dos problemas internos? Não. Ninguém vai escapar dos problemas internos. Nada vai superar o preço da gasolina e o preço dos produtos básicos. Isso não. Não. Os OVNIs não vão servir de ópio para o povo. Para concluir sua opinião sobre, se é que podemos chamar assim, o ressentimento de Trump, mas vemos as consequências. Ele meio que promete retirar as tropas americanas da Alemanha, Itália e Espanha. Ao mesmo tempo, ele alega que esses países não ajudaram os Estados Unidos na operação contra o Irã. Baseando-se nessa declaração dele, até que ponto isso é um truque clássico do Trump, ou seja, testar os aliados? E, bem, desculpe, sem querer ofender ninguém, é só para conversar, certo? Ou já é uma reavaliação estratégica real da presença e um plano de verdade?
Sabe, eu tentei entender e até fiz essas perguntas para a inteligência artificial de diferentes maneiras. E o que há de ruim para a Alemanha e a Itália no fato de que metade vai sair de lá? Na verdade, ele nem pretende deixar ninguém, certo? Ele pretende levar metade embora. Na verdade, o conceito dos Estados Unidos mudou. O que antes era chamado de doutrina Monroe, agora o Trump chamou de Donroe, quer dizer Donald Roe, né? Isso representa uma mudança de foco da Europa para a América Latina, nosso entorno. De certo modo, isso é comum e deveria haver mesmo uma redução no número. Quantos mantemos aí para vocês? Mantemos 70, 80, 90 mil pessoas na Alemanha. Para quê? Bem, para quê? Se eles ainda pagassem por isso para a gente, eu entenderia, né? Bom, tudo bem, seríamos mercenários, mas assim estamos gastando o nosso próprio dinheiro. Para quê? Então é para proteger? Claro que estamos protegendo. São nossos, tipo, nossos navios, nossas rotas, digamos assim, e estamos projetando força, por assim dizer, e tudo mais. Tudo isso está claro. Mas eu não entendo como vamos punir a Itália tirando, sei lá, tem 20 ou 30 mil soldados lá. Se tirarmos, digamos, 15 mil deles da Itália, por isso isso é provavelmente uma desvantagem, sim. Bem, lá perto das nossas bases há pequenas cidades que basicamente comem, bebem, ganham dinheiro com a presença de soldados americanos lá. Eu entendo, tipo, alguns bilhões, né? Mas, em princípio, o que haveria de ruim para a Itália, eu não entendo. Talvez algo ruim aconteça. Talvez por isso o Trump queira conseguir que eles realmente deem 5%. Ou seja, aquilo que eles, digamos, prometeram dar 5% do seu PIB para a defesa. Ah, porque eu não sei. Bem, tiraram e depois o quê? Por outro lado, se analisarmos, a União Europeia está gradualmente perdendo dois fatores. O primeiro foi econômico na sua época, ou seja, eram os recursos energéticos baratos da Federação Russa. O segundo que estamos observando agora é a segurança que foi garantida pelos Estados Unidos da América. E, na essência, é isso que sustentou o sucesso financeiro da Europa por décadas. Na Inglaterra há enormes reservas de petróleo no mar, enormes. A Noruega nada em petróleo, a Dinamarca nada em petróleo. Na Noruega, na verdade, o comunismo chegou, por assim dizer, porque eles pagam metade de todos os benefícios para as pessoas, ou seja, você não precisa pagar por nada. Por isso, a vida lá ficou monótona. Ninguém sai nem vai para lá. É chato, cinzento, por assim dizer, e assim por diante. Mas pelo menos, digamos, é farto. Na Inglaterra há grandes reservas de petróleo. Por que não exploram? Eu não sei, talvez tenham sido subornados pelos sheiks, pela Rússia, ou talvez eles mesmos tenham enlouquecido, né, ou alguma outra coisa. Ou seja, em outras palavras, eles não querem energia barata, querem ser dependentes da Rússia e comprar energia cara. Por quê? Eu não sei. Amigos, se vocês souberem, escrevam nos comentários o motivo. Leon Weinstein foi o convidado. Obrigado pela conversa e visão, Leon. Até a próxima no Politeca. Até logo.